sem papel aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Os caras me chamando de professora no WhatsApp, é para acabar com o ramo da gente. Deixa eu abrir meu áudio aqui que tá fechado. Fechou. Vocês loucos. Bom, pessoal. Então, online aqui, 11 participantes, está todo mundo praticamente. Só alguma dúvida aí, alguma coisa que queiram levantar antes da gente começar? A coisa séria? Assunto sério? Vocês pensam aí? Eu só vou lá desligar o rádio que tá na Voz do Brasil, não sei se estão escutando. E vou pegar um pouco de papel que eu tô sem papel. Dá a volta aí. Voltei. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo dominado? Entendeu? Tudo já, essa galera, que coisa boa. Bom, você tem a tarefa da palestra lá de semana passada, né? Eu assisti a do Digital Twin lá. Isso era uma coisa que nós
conversávamos sobre essa ligação entre os elementos finitos e a vida real era uma solução para o problema dos elementos finitos, né? Qual que é o problema dos elementos finitos? É a incerteza. Né? A incerteza. Você tem que validar o modelo de uma forma ou de outra, né? Então, esse Digital Twin vem para eliminar a incerteza do modelo de elementos finitos, né? Ele faz análise, coleta os dados da vida real, joga para análise, simula, confere com a vida real, e isso vai te dar uma predição, né? A predição de prever o que vai acontecer com o teu sistema, seja ele qual for, seja térmico, seja estrutural, seja de fadiga, seja de lubrificação, seja de qualquer sistema, né? Venha a responder elementos finitos de uma maneira bem mais precisa. Então, que bom que isso já existe, né? Isso está sendo amplamente utilizado já pelas empresas de ponta. E nós que estamos na outra ponta, uma hora dessa cai para a gente também, né? Bom. A gente fala bastante de elementos finitos e digital twin e tal, mas o que eu sinto é o seguinte, pessoal. Sinto muito dizer isso, né? Deixa eu abrir minha aula aqui. Que a gente precisa, às vezes, o aluno, vamos começar assim, o aluno que está... Vocês estão me ouvindo bem aí? Ninguém fala nada, ninguém escreve nada. O cara está falando sozinho. O aluno que está trabalhando no meio profissional... o aluno que está trabalhando no meio profissional, ele tem acesso a uma tecnologia muito além do ensino da faculdade, muito além do ensino acadêmico, certo? Quem já está no final do curso já sabe, quem não está, eu vou dar um spoiler, que a sensação de quando se termina a faculdade é que a gente não aprendeu nada, né? Meu Deus, o que eu fiquei fazendo todo esse tempo aqui na faculdade? Mas, e você vai, por que isso, tá? Porque você vai para o mundo real, para o mundo profissional, vamos dizer assim, e a tecnologia que o mundo profissional utiliza é muito à frente da tecnologia que é ensinada na faculdade, né? Embora a FTech ainda tenha um viés mais profissional, tá? Eu vou me arriscar dizendo que em algumas outras faculdades esse gap, essa diferença, esse salto é ainda maior, tá? As mais teóricas, né? Esse gap é ainda maior. As mais práticas, consegue chegar mais junto à indústria, né? Mais junto à indústria ali no ensino. E então, quando chega no final do curso, tem essa impressão, né, que a gente não aprendeu nada. Mas quando a gente começa a ver essas digital twin e tal, a gente percebe que tem muita gente, tá? Tem muita gente e a gente também, né? Acaba utilizando uma tecnologia muito avançada com pouco conhecimento base, um pouco conhecimento básico, tá? Então, às vezes, eu fico chovendo no molhado, tá? E passo a base do conhecimento, tá? Ah, eu quero aprender elementos finitos. Beleza. Tu sabe o que é tensão? Tu entende o que é tensão? O que é tensão? Né? Ah, não é força sobre ar. Eu já mostrei, você tem uma batata, um porco complexo, não, um corpo complexo sobre diversos carregamentos. Não existe uma área, né? Às vezes existe, mas às vezes não existe, né? Então, assim, mas só sei que é tensão sobre área. Não sei mais o que pode ser. Então é aí que reside o problema, né? Então você vai fazer uma análise de elementos finitos de um corpo qualquer e ele te dá um resultado e você, tá, beleza, entendi. Esse aqui é a tensão, é 300 megapascal.
Então, vou ter que selecionar material de 350 para resistir, com um pouco de segurança. Pá, 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 pá. Mas, aquilo que o software está te cuspindo corresponde à realidade? Ou tu consegue olhar para a análise, né? Consegue olhar para a análise e ver a diferença? E ver se ela está realizada de forma correta ou não? Se vocês não lembram, algumas aulas atrás, eu botei o furo, né? Fiz uma chapa furada no elementos finitos e rodei a análise. E só mudando o refinamento da malha, ele dá resultados diferentes, né? Então, isso que a gente chama de validar os elementos finitos, né? Ter certeza de que aquele resultado corresponde ao real, à realidade, né? Então, se você roda uma análise e aceita aquele resultado, ele pode estar significativamente longe do que você precisa, né? Do foco que você precisa. E então, nessa cadeira eu gasto bastante horas, né, bastante aulas falando de conceitos básicos, né, como tensão, como deformação, como flambagem, certo? E hoje a gente vai ver critérios de falha estática. Círculo de Moore é um assunto que eu não gostaria tanto de falar. Porém, é importante para vocês entenderem, né, a rotação da tensão no elemento, o que é o estado de tensão do elemento. E quem pensa em fazer concurso, né, prestar concurso para qualquer área envolvendo engenharia mecânica, todo concurso lá no meio tem uma questãozinha de círculo de Moore. Tá? Então, se você pensa em fazer concurso, estuda além dessa aula, né, porque nessa aula a gente vai pegar só um básico, estuda além dessa aula, porque ele vai cair, tá? Vai cair. Quase que 100% de certeza que vai cair. Se não for diretamente relacionado ao círculo de Moore, vai estar relacionado com um estado plano de tensão, estado plano de deformação, né? E por aí vai. E por aí vai. Bom. Então, isso que a gente vai aprender hoje, vou ter que puxar círculo de Moore. Deixa eu ver onde é que eu tenho um materialzinho de círculo de Moore. Acho que é lá no capítulo 3. Deixa eu ver o capítulo 3 também aqui para a tela. Não tem nada a ver com elementos finitos. Não tem nada a ver com elementos finitos. Isso veio antes dos elementos finitos. Tá? Só que se você não entender isso aqui, você não entende muitos dos cálculos que a gente faz, certo? E não vai entender lá quando você começar a estudar na sua vida pós-acadêmica, né? O que é um elemento, o que a teoria dos elementos finitos diz, né? Que nem o cara falou, CAI não é só elementos finitos. Você tem elementos finitos, volumes finitos, elementos de contorno e por aí vai. Métodos discretos, né? E por aí vai. Então, até tem um professor da URGS lá, o Pato, ele ensina elementos finitos e ele é completamente contra o uso de elementos finitos. Segundo ele, existe um método muito mais sexy, um método muito mais... Qual é o adjetivo que ele utiliza? É sexy. Muito mais foda que o elementos finitos, que é o elemento de contorno. Porém, o elemento de contorno necessita uma formulação matemática prévia, né? Enquanto elementos finitos, segundo ele, qualquer macaco chimpanzé clicador de mouse consegue pintar a peça lá de elementos finitos. Bom, então dito isso, eu vejo muito uma importância muito grande no ensino da base, do fundamento, né, do detalhe, né, de você entender o que você está fazendo, o que é aquela tensão que você está calculando, e não somente calcular e jogar um valor lá, né, certo? Bom, então, pessoal, quando a gente prendeu nossa atenção aqui no nossa batata, a gente falou, né, de um estado de tensão, certo? Por quê? Porque eu tenho um corpo qualquer, né, submetido a diversas forças, eu corto, eu tiro uma pequena área, e nessa pequena área eu vou ter um vetor de força, tá aqui, ó, um vetor de força.
Quando eu decompor esse vetor de força, na verdade é força, e aí sim eu vou dividir pela área, eu vou ter uma componente normal, né, nessa decomposição, normal ou plano, e duas cisalhantes. Né? Duas porque um plano tem xy, né? Tem duas coordenadas, certo? Então, esse aqui daqui que vem a nossa base de tensão, né? E se eu fizer isso em todos os planos do ponto, eu vou ter o estado de tensão, né? Representado aqui pelo tensor de tensão. O que é o tensor? O tensor é essa matriz aqui, ó, que não é uma matriz, né? É um tensor. O tensor, ele contém vetores. Isso eu não tinha falado ainda, eu acho, né? Então, essa linha aqui, tensão X, que é esse cara aqui. Cisalhante XY. Cisalhante XY. Esse cara de pé aqui, ó. Cisalhante XZ é na face X na direção Z. É esse cara aqui, ó. Então, esta linha aqui representa o vetor formado por essas três componentes, em x, y e z. Então, aqui é a componente x do vetor, a componente y do vetor e a componente z do vetor. Certo? A mesma coisa na segunda linha, a componente x do vetor, a componente y do vetor e a componente z do vetor. Qual o vetor? O vetor que representa a tensão, né, nessa face, certo? E a mesma coisa lá na face z, o vetor na direção x, o vetor na direção y, o vetor na direção z. Vetor na direção x, y e z, certo? Então, cada linha aqui representa um vetor, certo? Desse ponto. Isso é chamado de tensor. Quando o meu estado é plano de tensão, tá? Em 95% dos casos de engenharia, ele é. Não é que ele é. É que a gente... Onde... complicado falar isso. Qualquer material que você vai dimensionar, normalmente, o ponto de maior tensão está na superfície. E na superfície você não tem nenhuma tensão saindo para fora do corpo, a menos que eu tenha uma força de contato. Então, nessa força de contato, nesse ponto, eu tenho uma componente do material, né, que empurra meu dedo para cima. Está vendo minha câmerazinha aí, né? Empurra meu dedo para cima, enquanto meu dedo tenta empurrar a caneta para baixo. Então, nessa área existe uma tensão. Mas, normalmente, essa tensão é baixa, comparada às forças internas que existem no meu material. Então, eu não me preocupo com ela. Eu vou me preocupar quando eu tiver tensão de contato, lá em engrenagens, lá em rolamentos, tá? Aí eu vou me preocupar com essa tensão de contato. Mas para dimensionamento, o corpo falha, o eixo falha devido à tração, né? Ou devido à torção, que são esforços, né, que ocorrem num estado de tensões bidimensional, num estado plano de tensões. Plano porque eu não tenho tensão na terceira dimensão. Por isso que a gente estuda tanto o estado plano de tensões. E esse é o motivo, e outra porque facilita pra caramba, né? Facilita pra caramba. Toda uma linha e toda uma coluna do teu tensor são zeradas. Tá? São zeradas. Tem nenhum aqui representado. E aí eu vou ter um estado 2D. Um estado 2D. Todo o resto zerado. Dentro e para fora da tela aqui, né? Para dentro e para fora da tela não sai nada. Certo? Em qualquer face. Tanto na face X, quanto na face Y, quanto na face Z. Então ela está zerada. Aí, até ali beleza, eu acho. Até ali eu acho que dá para entender legal. Acontece que, se eu for tentar explicar como esse corpo deforma, mesmo no estado plano, é difícil. Tá? É difícil. Eu vou abrir minha câmera aqui para tentar explicar isso no desenho. Eu tinha uma esponja um tempo atrás e eu procurei hoje de tarde e não achei. Vocês usem a imaginação. Minha TechPix aqui. Tá?
E eu vou tentar fazer alguns desenhos grandes aqui para ficar bem visível. Certo? Então, eu já vou desenhar um estado plano de tensão. Certo? Mas isso aqui você tem que imaginar um cubo. Não um cubo. Se eu aplicar uma carga de compressão, como é que eu sabe que é de compressão, professor? Porque ela está entrando no corpo. Então, ela está comprimindo o corpo. Como que esse cara aqui vai deformar? Ó, esbarbada, né? Ele vai deformar desta maneira. Isso a gente consegue calcular pela lei de Hooke. Pela lei de Hooke, tensão é módulo de elasticidade vezes deformação. Ou, né, deformação é tensão sobre módulo de elasticidade. E aí você mediria essa deformação aqui. Calcularia essa deformação, perdão. Barbada, né? Pô, então sei tudo de tensão já. Se o teu corpo estiver submetido a uma carga de tração, vou botar no eixo Y aqui agora. Tração por quê? Porque está saindo do corpo. Como que esse cara vai deformar? Ora, ele vai deformar desta maneira. Não vai fazer um bico aqui, professor? Não. Por que que não? Porque esse aqui é um ponto infinitesimal. Ele só pode deformar assim, ou para dentro e para fora do quadro. Tá? Ele não vai fazer essa bolha que você poderia pensar. Por quê? Porque eu tenho material em todo o contorno dele aqui, e ele é tão pequeno que ele é muito menor do que essa curva que ele poderia fazer. Certo? Essa tensão está distribuída sobre toda essa área, né? Por isso que ele não faria essa bolha, caso alguém tenha pensado dessa maneira. Que é a mesma coisa, né? Mesma fórmula, papapá. Existe essa deformação, né? Quando eu aplico uma compressão, essa dimensão abaixa, né? Isso aqui seria a nossa deformação. Delta sobre 2, delta sobre 2, né? E aqui seria uma deformação explicada pelo coeficiente de Poisson. Coeficiente de Poisson. Depois você pega a lei geral de Hooke e lá aparece o coeficiente de Poisson. Então, o coeficiente de Poisson igual a 0,5 representa volume constante. Certo? De aços é em torno de 0,3, que quer dizer que quando você submete um aço a tensão elástica, não plástica, certo? Ocorre uma pequena variação de volume. Uma pequena variação de volume. Mas isso é outro conteúdo. Então, apliquei uma compressão, ele achatou aqui, alargou aqui, apliquei uma tração, ele esticou aqui e reduziu aqui, né, para tentar manter esse volume, né? Claro que ele não mantém por causa do coeficiente de Poisson, que não é 0,5. Olha só o que é tecnologia, já existem materiais com coeficiente de Poisson negativo. Tá? O que representa o coeficiente de Poisson negativo? Quando você traciona ele aqui, ele aumenta aqui. Certo? Então, isso já existe na engenharia. Isso já existe na engenharia dos materiais. Eu vou usar a mesma folha, só virar ao contrário, talvez fique um pouco pintadinho. Que agora começa a complicar quando a gente trata de tensões de cisalhamento. Pintei da mesma forma, tudo bem. Quando trata de tensões de cisalhamento, como é que esse corpo se deforma? Ele se deforma de forma angular. Então, ele vai fazer um losango mais ou menos assim. É difícil de desenhar, tá? Perdão minha falta de capacidade artística. Mas ele vai deformar dessa maneira, né? Vai torcer dessa maneira. Tá? Esse ângulo aqui tem que ser igual àquele ângulo lá. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Acho que era gama que é chamado, né? Só 2.
γ/2. Dá para entender, né? Dá para sacar. Agora, o pepino, quando é que acontece o pepino? Quando é que entra o pepino para o engenheiro, o estudante de engenharia? Entra o pepino quando a gente tem isso aqui, ó. Compressão, tração e cisalhamento. Compressão, vou até pintar de cor aqui. Compressão, tração e assim tá beleza, né? Dá para imaginar, ele vai reduzir aqui e vai aumentar aqui. Tranquilo. Mas quando a gente coloca o esforço cisalhante, esforço de cisalhamento, aí já mela as cuecas, né? Ele vai esticar aqui, vai reduzir aqui, vai torcer. Isso aqui eu não conseguiria nem desenhar. Não conseguiria nem desenhar. Se fosse só o estado de tensões normais, certo? Só com tensões normais, beleza. Mas com a tensão plana, isso complica. Tá? Aí, qual que é a solução, tá? Que os ancestrais da engenharia encontraram para esse tipo de problema? Porque aí o que aconteceu? Ao longo dos anos, a gente conseguiu compreender como o material se comportava dessa maneira. Qual era a resistência do material à compressão? Qual é a resistência do material à tração? Tá? Qual a resistência do material a esses elementos? Mas quando você tinha um estado completo de tensões, complexo de tensões, você não sabia o quanto um ajudava ou atrapalhava o outro. Tá? Então, o que os ancestrais de engenharia começaram a fazer para resolver esse problema? Ora, eles começaram a observar que esse XYZ, XY, vamos trabalhar só com X e Y, é um sistema arbitrário. Arbitrário. Tá? O que significa ser arbitrário? Alguém sabe? É do futebol, né? Árbitro. Arbitrário. Arbitrário significa que você escolhe. Olha, assim mesmo. Você que escolhe. Tá? Sistema arbitrário. Então, o que aconteceria se, para o mesmo corpo, para o mesmo ponto, ao invés de eu escolher esse X, eu escolhesse um X inclinado? O que aconteceria com o meu estado de tensões? Então, olha só. É aqui que está a base que nós estávamos falando. Qual que é a ideia básica? Eu não mudei os esforços daqui para cá. Tá? Eu só mudei a observação. A observação. Então, isso aqui, imagina, se eu tivesse um corpo, estivesse observando o estado de tensões nesse sentido, certo? E aplicar uma torção. Pá. Agora, no mesmo ponto, eu vou desenhar um estado de tensões num ângulo, num eixo diferente. Alinhado com o eixo a, sei lá, 45 graus com o eixo. E aplicar a mesma força. Então, esse ponto, ele vai estar sobre o mesmo estado de tensões. Sobre o mesmo estado de tensões. Mas, ele vai aparecer para ti um pouco diferente. Um pouco diferente. Por quê? Porque, olha, se esse cara aqui deformava, sei lá, né, com cisalhamento e tração. Vou encolher ele aqui um pouquinho, assim, isso. Se esse corpo deformava com cisalhamento e tração, se eu girei ele, o que eu posso ver? Eu posso chegar num estado onde o corpo se deformaria dessa maneira. Certo? E daqui para cá, a gente chama de transformação de tensão.
Transformação de tensão. Tá aqui, ó. Transformação de tensão. Então, como é que se faz esse giro? Eu pego o meu estado inicial, e eu faço um corte a qualquer ângulo. E quando eu faço esse corte, tá? Eu substituo o meu material que estava em contato por tensões. Uma normal e uma cisalhante. Tá? Uma normal e uma cisalhante. A partir daqui, o que eu faço? Eu faço um somatório de tensões em X, somatório de tensões não, somatório de forças em X e um somatório de forças em Y. Tá? Isso dá bastante trabalho. Não vou gastar o nosso precioso tempo com isso, tá? Mas isso dá para fazer de maneira analítica. Porque você tem tensão, qual que é a área? É dx vezes dz. O que é dz? É a dimensão para fora do quadro. Lembra que isso aqui é 3D, né? Dx, dz. Então, quando eu pegar sigma y vezes dx, dz, eu vou pegar a força que essa tensão está puxando esse material. Tá? Eu vou pegar tensão XY vezes dy dz para pegar a força que está puxando esse material. E essas duas forças em y têm que se igualar à componente tal e à componente sigma. Certo? Então, é mais ou menos isso que é feito. E aí encontra-se a tensão sigma e a tensão tal para esses dois casos. Certo? Tensão sigma é como uma combinação das demais tensões e a tensão tal como uma combinação das demais tensões. E o ângulo aparece ali, né? Tá? Tá. Aí, o que acontece? Aqui a gente tem uma soma. Cosseno mais seno. Seno mais cosseno. De 2φ. 2φ. 2φ ali. Certo? Então, o Mohr, esse cara aqui, ele observou que essa equação aqui de transformação de tensão, ela é muito parecida com a equação de um círculo. Porque ele transfere, né, senos e cossenos, ó, como aparece na equação aí, ó. Senos e cossenos, senos e cossenos, senos e cossenos. Então, ele, ao invés de toda vez aplicar essa equação aqui, tá, ele simplificou e fez um diagrama, fez um gráfico de um círculo. É por isso que a gente chama de círculo de Mohr. Tá. O que você tem que visualizar quando você utiliza o círculo de Mohr? O ângulo, tá, devido ao equacionamento aqui, ó, é 2φ. Então, no círculo, o ângulo anda sempre o dobro do que na vida real. Então, se eu inclinei 45 graus na vida real, quanto eu andei no círculo? Eu andei 90 graus. Tá? Se eu inclinei 90 graus na vida real, eu andei 180 graus no círculo. Certo? Vamos tentar visualizar isso de uma outra maneira para facilitar o entendimento. Exercícios, referencial, aqui não, simulação. Ali, deixa eu
compartilhar com vocês. Esse programinha, então, eu coloquei lá no Moodle, tá? E ele serve para você calcular, tá, qualquer estado de tensões, qualquer círculo de Mohr para qualquer estado plano de tensões. Aí que você preenche, ó, sigma x, sigma y e sigma z. Tá? Vou trabalhar primeiro com uma tensão unidirecional. Está representado, tá, o estado estado de tração unidirecional. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem. Tá? Aí aqui no verdinho, ó, ele possibilita para mim mostrar eu girando o círculo de Mohr. Olha que legal. Então aqui bem no eixo X, bem deitado no eixo X, tá? Eu tenho meu estado original, certo? Por quê? No eixo X é minha tensão normal e no eixo Y é minha tensão cisalhante. Então, eu acho que eu comecei a explicar de uma maneira errada, mas tudo bem. Vou botar aqui, ó, 20 de tensão cisalhante. Tá? 20 de tensão cisalhante. Embora aqui a seta está para cima, tá? A gente trabalha com esse eixo Y apontando sempre para baixo. Tá? Sempre para baixo. Para corresponder à tensão nessa face aqui, ó. Então, essa tensão para cima, a gente marca para baixo no círculo. Tá? Então, ó, meu estado de tensões, 100 sigma x, 0 sigma y e 20 tau xy. O círculo de Mohr, a gente olha só uma face de cada vez. Vamos olhar só a face x. Então, no eixo x, que eu tenho as tensões, eu vou marcar no 100. E no eixo y, que eu tenho as tensões cisalhantes, eu vou marcar no 20. Tá? Lembra, 20 vem para o eixo negativo. Ele sempre inverte aqui. E aí, olha só. Aqui estaria o meu estado de tensões. Vou pintar de azulzinho. Aqui estaria meu estado de tensões original. Com uma tensão e com um cisalhamento. Tá? Se eu andar 180 graus no círculo, eu vou andar 90 na vida real. Ou seja, eu vou sair do eixo X e vou andar 90 e vou chegar no eixo Y. O que eu vejo lá no eixo Y? Eu vejo no eixo X, quanto que vale minha tensão? 0. 0. E o meu cisalhamento vale os mesmos 20, mesma distância que tem aqui, eu vou ter aqui. Certo? Agora, o que acontece se eu for andando, inclinando o meu cubo? Ó, aqui é o estado original. Eu começo a inclinar meu cubo, certo? Eu começo a inclinar meu cubo. Aí, vamos dar uma olhada. Não sei se melhora ou piora, tudo bem. Aqui eu tenho 119,8. Eu estou bem perto do meu ponto aqui, ó. Conforme eu for girando, olhem lá, ó, eu vou aumentando a tensão sigma e vou diminuindo a minha tensão de cisalhamento. Até chegar a um ponto que a tensão de cisalhamento é 0. Tá? E isso acontece com ângulo de 10,9 graus. 10,9 graus na vida real, porque no círculo eu andei o dobro. Andei o dobro. Então, esse estado aqui é um estado muito importante, é um estado muito especial. Até mostrando aqui embaixo, que depois a gente vai falar dele. Eu vou continuar andando. Olha só, quando eu andar 90 graus no círculo, é como se eu andasse 45. Cadê o 45? Lá na vida real. Aqui, 45. Bem. Então, andei 45 na vida real e andei 90 graus no círculo. E obtive esse estado de tensão.